Muqueca e hoje a gente vai falar de pesquisa. Uma coisa que eu gosto bastante e que eu quero ver se aqui eu aprendo a interpretar ainda melhor e entender muito mais sobre números com um cara que é craque. Fera. Hoje é fera. Hoje a gente vai aprender um pouquinho. E é bom também para quem está nos assistindo entender, né? Porque a diferença é a seguinte: é você fazer a campanha com vendas nos olhos ou de óculos. Pois é. Aí você precisa entender, sem pesquisa ou com pesquisa. Quem vai explicar um pouquinho para a gente é Mário Bispo, ele do Instituto Data Census. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Muqueca de Política. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Meu nome é Mário Bispo, eu sou diretor do Data Census. A gente fundou esse instituto em 2012 e eu acho que vai ser uma conversa muito interessante hoje com vocês. Satisfação muito grande estar por aqui. Eu não tenho dúvidas. Vocês são responsáveis por fornecer os melhores e mais importantes subsídios que os marqueteiros que estão aqui assistindo, eles recebem no período eleitoral. Mário, vamos começar o seguinte. Algumas pesquisas, a gente acaba fazendo uma campanha ou outra e acaba avaliando alguns resultados de algumas pesquisas. Existem alguns padrões do tipo, o número de indecisos ele vai caindo e ele é o menor na última semana, então as pessoas deixam para decidir o voto na última semana. Existem padrões ou, a depender da região, da cidade, isso tem um recorte diferente? Como é que isso funciona e quais são esses padrões? Tem mais a ver com o tempo hoje, os nossos dias atuais, que cada vez mais a decisão de voto do eleitor está na reta final. Né? Então, a gente começa com ali agosto, julho, agosto, um número alto de indecisos, 40%, 50% de indecisos. E à medida que a campanha vai se desenrolando, o pessoal vai tendo acesso à informação, TV é importante também, toda a campanha, todo o processo de campanha, e no final, ali nos 15 dias finais, na reta final, que a gente tem a decisão de voto do eleitor. E é um período fundamental para você ter dados. Aliás, campanha, pré-campanha, todo o processo é fundamental ter dados. Mas ali na reta final é fundamental, porque de repente pode acontecer uma virada, um fato político novo muda toda a situação, mas o padrão é esse. A gente inicia com um nível alto de indecisos e na reta final, nos últimos 15 dias, o eleitor presta mais atenção no processo eleitoral e começa a se definir. Mário, a gente que faz campanha há muito tempo, né? A gente lida com diversos tipos de políticos. E a gente vai desde o mais vaidoso ao cara mais tranquilo, o cara que entende de pesquisa, o cara que já não entende muito e deixa mais para o marqueteiro interpretar. E aí, dentro disso aí, desse rol, né, de políticos diferentes, o que a gente sempre identifica, eu pelo menos posso dizer isso, e acho que o Paulo pode até corroborar com a minha opinião, é o seguinte: muito político ele fica iludido com aquelas primeiras pesquisas, né? Aquela que você faz lá em janeiro, fevereiro, aí o cara olha aquele número, ele tem uma rejeição baixíssima, uma aceitação altíssima, e aí depois ele toma um choque de realidade como esse que você citou aí, dos últimos 15 dias aconteceu alguma virada. Você consegue identificar muito isso acontecendo ainda? Sim. E quando o resultado é negativo para o político, ele tende a não acreditar nos resultados, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Você leva um dado para o contratante e ele... Puxa, não, vai ser impossível. Isso aqui não existe uma realidade. Uma qualitativa para o candidato, né? Não acredito nisso. Né? Olha, eu mandei os meus correligionários, o pessoal da minha equipe foi lá na cidade, foi lá na periferia, escutou o povo e não tem nada a ver com esse dado. É uma total descrença no dado. Né? E isso é um caminho, digamos assim, um atalho para a derrota. Né? Você não acreditar nos dados, você não acreditar no que está ali posto. E isso ocorre em várias dimensões, mas o fundamental é que hoje, numa campanha profissional, você não pode
prescindir de ter um marketing e de ter dados, ter números para acompanhar o processo. Só assim, só com dados, só com números, é possível acompanhar o processo e tomar decisões que vão impactar e vão caminhar melhor para a sua vitória, para o projeto, para a realização do seu projeto que você tanto almeja. Que aí é o marketing que a gente chama de marketing baseado em evidências, né? Que aí se torna algo muito mais encorpado. Aí, só desenrolando essa minha pergunta aqui, para a gente dar continuidade, né, no fluxo do assunto, é o seguinte: eu falei sobre essa interpretação, sobre o susto, e aí, dentro desse questionamento, eu quero saber assim, hoje, quando se trata de pesquisa, qual é o erro mais comum que os políticos cometem quando pegam aquele caderno ali que está cheio de dados, mas o cara ele cria uma percepção, uma visão completamente diferente da realidade? Qual é o maior erro que induz esses políticos a cometerem esse engano aí que acaba atrapalhando estratégia, atrapalhando resultado e tudo mais? Gilson, o erro mais comum é só olhar a intenção de votos. O Instituto produz um relatório com 200, 300 fotos, 1.001 insights, e o cara só olha a intenção de voto, como aquele dado fosse, a depender do momento, o mais importante. Nem sempre é o mais importante, né? Você tem que olhar inúmeras outras coisas naquele relatório, avaliação do governo, os índices de aprovação, né? Como é a percepção geral do eleitor naquele momento, e às vezes o candidato político ele só olha a intenção de votos. E isso é um erro fatal até, se for no início da campanha, como você falou, ou quando se está iniciando o processo, ou no final, alguma variação ali em função de algum fato político novo e que se pode prontamente ser revertido. Então, só olhar a intenção de voto é um erro que não se pode cometer, porque tem muitos outros dados que podem apontar muitos outros caminhos para se conseguir o que se quer. Eu tenho um fato até curioso sobre isso, só olhar a intenção de voto. Eu fiz uma campanha, a passada, e aí o candidato fez, não, ainda nem coloquei minha campanha na rua, já estou em terceiro. Aí eu fiz, meu amigo, só observe que 80% das pessoas não decidiram voto e 70% das pessoas não sabem nem quem você é. Então era um mero desconhecido para 70% da população, mas o cara tá feliz porque o cara estava em terceiro e não tinha nem colocado a campanha aposta. Às vezes a pessoa vota porque não quer votar no A e no B, aí vai no C aqui que eu não sei nem quem é. Então, é de fato um erro gravíssimo. Agora, outro erro também que eu vejo, e poucos políticos têm coragem, Mauro, de fazer, é a tal da campanha qualitativa. A qualitativa, eu sou um cara apaixonado pela qualitativa, inclusive eu fico escondido na sala. Se tiver o espelho, eu fico do lado de cá assistindo, e se eu puder, eu quero a cadeirinha naquele cantinho ali que eu fico lá encolhidinho e ouvindo tudo. Qual é a diferença e por que é tão importante você fazer grupo focal, fazer uma pesquisa qualitativa para uma campanha política? Mas numa quantitativa, a gente tem uma fotografia, uma radiografia do momento, da situação. Uma qualitativa se assemelha a uma ressonância magnética. Você vai aprofundar os temas, você vai verificar as razões, as motivações do eleitor para aquele comportamento, para aquela definição, né? Então, numa campanha eleitoral, a gente tem... Você vai lá medir a sua intenção de voto. Você tem 20%, 30%, 40% de intenção de votos. O outro é rejeitado por 20%, 30%, 40%. Mas qual a razão da rejeição? Qual a motivação do eleitor para essa rejeição? Então, procurar as motivações dos sentimentos do eleitor são o objetivo de uma qualitativa. E, às vezes, mas na realidade, aí, às vezes, no frigir dos ovos, a diferença, ou elas se imbricam, entendeu? Porque a gente faz muito quanti quali também, né? Pesquisas quantitativas com elementos de avaliação qualitativos, que a gente consegue extrair muitos insights e muitos dados dessas pesquisas também. Mas, fundamentalmente, numa quanti você tem uma fotografia, uma radiografia, numa quali você tem um aprofundamento, pode aprofundar diversos temas, as razões e as motivações
desse comportamento, dessas definições de que o eleitor traz naquele momento. Perfeito. Essa comparação é muito legal e ainda dentro do que o Paulo falou, uma coisa interessante de se perceber é, às vezes você está ali sentado na sala de apresentação dessa pesquisa, você já conhece bem o candidato, porque você estudou ele, acompanhou ele, aí você começa a ouvir todas aquelas verdades, algumas inconvenientes, mas muitas vezes as pessoas envolvidas no processo, elas desacreditam daquilo, né? Por questões enviesadas, por questão de ser puxa-saco e outros temas que a gente já conhece bem. E aí, às vezes, parte até dali de dentro a questão de desacreditar dos dados. E aí eu trago isso daí para o macro, certo? A gente sabe que as pesquisas elas foram muito desacreditadas em muitos momentos no Brasil. E isso daí é uma coisa que a gente que vive mais a política percebe muito mais do que quem está fora, né? Mas existia um momento, por conta de polarização, propagação de desinformação. E aí eu quero lhe perguntar, dentro do ponto de vista do marqueteiro, continua essencial. Mas para a população, você acha que aos poucos está se revertendo essa visão de descrédito das pesquisas ou ainda por conta desse embate de narrativas, elas seguem perdendo a credibilidade junto ao povo? Eu acho que no meio, né, tem uma demanda muito grande por números favoráveis às candidaturas e tem uns institutos, tem uns grupos que não vendem dados, eles vendem resultados. E isso contribui muito para essa descrença da população em relação às pesquisas. Há, naturalmente, uma narrativa de determinada parte da política que questiona muito os dados, né? Questiona muito os resultados, questiona muito o próprio instrumento, mas no meio, Paulo e Gilson, tem profissionais que não zelam. Aliás, como em todo meio, né? Tem gente aí no marketing político que vende milagres sem ser santo. Todo meio tem esse. Todo meio tem isso, mas nesse meio tem um bocado, tem um lote de picareta que vende resultado. Essa aqui é a verdade. E isso ajuda na descrença. Vende a pesquisa de trás para frente, né? O cara contrata, você quer qualquer resultado. Você quer qual número? Você quer quanto? E assim, na última eleição, e tem muito, aliás, tem gente que vende porque tem muita gente que procura. Na última eleição, não foram uma, duas ou três vezes que a gente chegou a ser assediado para... O argumento do cara é, bicho, tem a margem de erro, você pode subir 3, descer 3, ajeita aí. Pega a margem de erro aí e modifica, né? Meu amigo, pelo amor de Deus, olha, o posicionamento nosso é o seguinte, quando você tiver dúvida de um dado, você chame a gente. Mas quando você quiser um dado, se você quiser esse seu dado, não contrata a gente, não. Não fale com a gente, não. Não procure a gente, não. Não é esse o posicionamento nosso, não. Porque a gente tem um trabalho desgraçado, não é? Um cuidado imenso. A gente criou o nosso próprio software para coleta. A gente faz um cuidado imenso com a supervisão, a crítica de todos os questionários, o acompanhamento online do pessoal em campo, né? Revisando as entrevistas, verificando o plano amostral se está sendo cumprido, um cuidado imenso para levar um dado que represente a opinião do eleitor e que seja um dado que seja fundamental para a campanha, para a definição do que ele precisa naquele momento, de um dado estratégico para tomar uma decisão correta. E vem um pessoal que vende resultado, aí tira o cara do céu. Aí o cara compra algo para se enganar, né? É aquela coisa de acreditar na própria mentira. Pesquisa de vaidade, né? Pois a métrica da vaidade. Métrica da vaidade entra aí. É o resultado da pesquisa da vaidade também. A gente lida com a métrica da vaidade nas redes sociais, né? O cara, às vezes, quer ser um digital influencer, não quer ser um político, ele quer ter muitas curtidas. Muitas curtidas, likes. E aí você lida também com a métrica da vaidade, vale né? Comentário bom e compartilhamento. Exatamente. Isso é o que vale. Mário,
As pessoas falam muito de polarização, né? Diz que é metade é direita, metade esquerda, metade é amarelo e a outra metade é vermelho, como quiserem chamar. Eu sou muito da teoria de um terço, um terço, um terço. Eu divido que tem um terço esticando a corda para um lado, ou querendo comer a comida, e um terço esticando a corda para o outro lado, ou na mesa sentado comendo. E você tem um terço que está pouco se lixando para esse processo todo da política. Isso hoje é um reflexo nacional em várias cidades, ou a política de fato está meio a meio, está rachada, está essa coisa de 1, 2% sempre que vai ficando, leva para um lado, leva para o outro. Como é que você está enxergando isso hoje, analisando algumas pesquisas que você vem fazendo ao longo desse tempo todo em vários lugares desse Brasil? Mas o que eu percebo é uma homogeneização maior desse processo de polarização, né? A última eleição, para presidente, a última eleição presidencial, o resultado ou a disputa foi com base em opostos, né? Um sul-sudeste mais à direita, um norte-nordeste mais à esquerda, as mulheres mais à esquerda, os homens mais à direita, os jovens mais se endireitando. E o que eu estou percebendo é que essa disputa ideológica, a direita está avançando. Por exemplo, no Nordeste, é cada vez maior o percentual de eleitores que se declaram de direita, mesmo que isso não signifique ser conservador ou o que economicamente um cara de direita defende. Mesmo que os princípios, as ideias não sejam de direita, mas ele se identifica agora como direita porque é anti-governo, é contra o governo, ou não votou no Lula, ou votou agora no Bolsonaro. Então, há uma homogeneização e esses opostos que haviam maiores estão cada vez menores. Mas, no geral, na disputa eleitoral, isso consolida esse um terço que você falou que está hoje do eleitorado à direita. O terço, ou a parte que se identificava à esquerda, está cada vez menor. Mas, basicamente, é isso que você falou. Um terço que estão se tratando de governo, um terço que apoia o governo, um terço que é contra, o outro terço que não está nem aí, de indeciso ou de pessoas que estão alheias à situação política, à disputa política. Eu achei interessante uma coisa que você falou aí, que é sobre o crescimento de pessoas que se identificam como de direita, certo? E aí agora eu vou lhe apertar sem lhe abraçar aqui pelo seguinte, quando as pessoas falam sobre esses conceitos e a gente transporta eles para o Brasil, cara, é a minha visão, eu não sei se você compactua com ela, mas é uma salada de frutas absurda, porque é o seguinte, você tem um cara lá que vai votar no Lula para sempre, mas se você perguntar o que tem que fazer com o bandido, ele diz que é para matar. Se você falar sobre casamento de homossexual, ele é contra. Então ele tem ali uma série de compartilhamentos de crenças com a direita, mas o cara tá lá lulista fiel. Daí você vai pro cara que se identifica como direita. Ele não tem nada de conservador, mas ele adora o Bolsonaro. Sim. E aí eu lhe pergunto, você enquanto pesquisador, como é que você faz para fazer essa medição aí, meu amigo? Porque é um negócio complicado, uma mistura louca. O que mais tem é candidato de direita assistencialista, né? Pois é. Vai entender. Como é que você faz para medir isso e falar assim, bom, aqui nessa cidade a gente encontra o eleitor mais com o perfil de direita, aqui mais de esquerda, para você dar subsídio aos seus clientes. Como é que você faz para medir isso? Porque para mim é uma coisa muito complexa. Se você for fazer uma pesquisa mais a nível sociológico, né, em relação a esses princípios, conceitos, se você realmente é direita e esquerda, é como você falou, é muito complexo, muito misturado, muito uma salada de frutas a posição ideológica do brasileiro. Então a gente parte do princípio eleitoral mesmo, né? Se a identificação própria, a autodefinição do eleitor, do entrevistado, se ele se considera de direita e esquerda,
Quando isso interessa ao contratante, a gente aprofunda esse dado, que é de direita e que é de esquerda. Por quê? Porque votou no Bolsonaro? Ou porque essa é a definição? É mais ideológica ou é mais eleitoral? É mais de um momento ou é uma construção da vida dele? Se isso interessa ao contratante. Se não, a gente permanece mais na questão eleitoral. Se ele, nesse momento, se considera um cara um bolsonarista ou um lulista. Tem gente, por incrível que pareça, a gente já pegou algum dado que tenha pessoal de direita que votava no Lula, lulista que votava no Bolsonaro, que era que se achava de direita. É um pouco disso que eu falei, dos perfis, né? Então, por quê? Porque a gente não construiu essa definição de esquerda ou direita sobre valores, né? A gente construiu eleitoralmente essa definição. Em cima de pessoas, né? Muito do pessoal da direita, né? Não, se eu condeno o governo, eu sou de direita agora. E puxou isso e conseguiu chegar a isso. E essa informação, essa visão. Então, essa construção. Conseguiu chegar no eleitor. Essa construção, então, ela é muito mais personalizada, né? Então, é sobre a personalidade do Lula. Eu voto no Lula, eu sou esquerda, eu voto no Bolsonaro, eu sou direita. Hoje, vamos dizer assim, o grosso da população brasileira vai identificar com um personalismo do que aquilo representa e não exatamente com valores sociológicos, como você falou, né? Só para a gente deixar claro para a galera que está em casa aí assistindo. Tá. Então é desse jeito, né, que o pessoal está identificando mais. Óbvio que a gente sabe que tem uma parcela da população que entende melhor como funciona a política, os seus valores, mas então dá para dizer que a maioria vai por identificação com X ou Y. Exato. Quanto mais complexo é o eleitor, né? Aliás, eu falo assim, em nível de escolaridade, de compreensão das matrizes políticas, do pensamento político, mas é correta, digamos, sociologicamente, a definição dele sendo direita ou sendo esquerda. Agora, quanto mais simples é o eleitor, e essa definição ideológica se baseia mais na questão personalística, na disputa eleitoral do momento. Mas é isso, Mário. Você falou muito aí desse tal do crescimento no Nordeste das pessoas se dizerem de direita. Mas, em compensação, também o Nordeste, na urna, é quem mais vota nos partidos de esquerda. Como é que se dá isso? Tipo assim, é meio que controverso, né? No mínimo, assim. E eu também queria que você falasse sobre essa diferença desse Brasil, né? Onde você tem regiões onde são mais de direita, regiões são mais de esquerda. Eu, na campanha de 2022, eu fiz campanha no Distrito Federal e pude vir de carro de lá para cá. Cara, impressionante. O que mudou totalmente. Entrei na Bahia, passei por Luiz Eduardo Magalhães, porque apesar de ser na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães acha que está no centro-oeste do Brasil. Chegou em Barreiras, você vê PT. Você vê um outro recorte, né? Como é que se dá isso e ao que se explica isso, né? Porque você fala assim, o crescimento das pessoas que se dizem de direita no Nordeste é maior, mas em compensação na urna não é o que a gente vê. A eleição de prefeito, muitos prefeitos do PT ainda, de partidos de esquerda, partidos mais progressistas sendo eleitos no Nordeste, mesmo tendo já essa diferenciação, o pessoal já começando a entender já que, não, eu tenho esse perfil mais de direita. Como é que você está enxergando isso? Isso é comum em várias partes do mundo, né? Na Itália, no próprio Estados Unidos agora, né? Um sul mais à direita, uma área mais desenvolvida mais à esquerda, assim como no Brasil. Aqui a gente tem um Nordeste mais à esquerda, um Sudeste ali mais à direita. Mas isso não é só uma questão geográfica, né? Passa por outras questões, por exemplo, a questão religiosa, né? No Brasil, a gente tem uma efervescência muito grande, um crescimento muito grande dos protestantes, das igrejas evangélicas, dos evangélicos como um todo.
E esse público evangélico, né, se identifica cada vez mais com a direita, suas lideranças que defendem o voto em candidatos da direita, porque o pensamento mais conservador coaduna mais com suas ideias. Então, essa questão geográfica existe, vai continuar, mas por conta dessas outras questões, né, principalmente a questão religiosa, isso vai ser cada vez mais homogeneizado. Você vai perceber que nessa eleição de 2026 vai diminuir muito ou consideravelmente o voto à esquerda aqui no Nordeste. E por que essa minha previsão? Você pode observar o resultado da última eleição no Nordeste. Nas capitais, 80%, 90%, um bolsonarista, um cara de direita, com ideias bem à direita, chegou no segundo turno. Quando não ganhou, estava lá no segundo turno, entendeu? E defendendo essas ideias. Então, esse voto que foi de 80%, 90% à esquerda para o Lula no Nordeste, ele não vai ser mais. Ele vai ser 60%, vai ser 70%, mas não naqueles índices anteriormente. Então, o que estamos falando é que, assim, que a esquerda tinha um número muito grande no Nordeste, e isso deve cair. Porque na Bahia, por exemplo, chegou a 74% na Bahia. Então, você acredita que isso vai começar a cair? Que esses números vão começar a ficar mais próximos, né? Racionais, né? Mais equilibrados, né? Equilibrados, isso. Pronto. E é por isso que eu vejo uma dificuldade muito grande da esquerda ganhar a próxima eleição presidencial. Eu tenho uma impressão própria, inclusive, que vai muito de encontro ao que você falou, porque em 2022 eu estive no seu estado, eu fiz a coordenação de 2 campanhas de deputado aí. E me surpreendeu absurdamente, porque assim, eu sou acostumado a fazer campanhas no interior da Bahia, onde o lulismo, o petismo tem uma força muito grande. A gente sabe que, como você falou aí, não é mais como já foi em outrora, sim, mas ainda existe uma grande força. Mas quando eu cheguei aí, eu me assustei, porque de repente eu estava dentro do Nordeste, mas eu só encontrava bolsonarista e eu falava, peraí, calma, o que está acontecendo? Então, assim, eu entendi que tinha um pouco da bolha desses deputados, certo? Que eu estava acompanhando e coordenando a campanha, mas também compreendi que já existia, aos poucos, uma mudança de pensamento e, como o Paulo falou, um equilíbrio, uma equalização disso aí. Não significando que a direita ela ultrapassou a esquerda, porque eu ainda acho que não foi bem assim, mas talvez o Nordeste ele não seja mais tão fiel da balança para decidir uma eleição para a esquerda quanto já foi em outro momento, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, isso se dá muito, eu acredito, por conta do comportamento digital do eleitor. E eu quero lhe perguntar, com base nisso, né, essa digitalização da política, as pessoas estarem falando de política o tempo inteiro, a internet está pipocando de discussões em grupos de WhatsApp, no Instagram, no TikTok, etc. Aí eu quero saber como é que esse comportamento digital que se modificou ao longo do tempo, né, do eleitor, ele está influenciando os resultados de pesquisa. Você consegue fazer medição disso, do quanto que tem influência? É isso. Eu vou até acrescentar aqui a você. Eu tenho o costume, quando eu faço gestão de alguma prefeitura, alguma coisa, de fazer uma pesquisa de consumo de hábito de mídia. Não é muito comum. É mais para quem está e acaba entendendo esse processo e a importância deste processo, porque você saber onde é que você vai gastar a sua energia. Isso é feito e como é que está esse cenário hoje? Complementando aqui a pergunta do nosso amigo Gilson. Você, quando esteve em Alagoas, Gilson, se você trabalhou na capital, ali no litoral, o litoral e a capital são bolsonaristas, são mais à direita, realmente. A mata e o sertão, o agreste, que é mais à esquerda. E o voto, né, a televisão, a mídia no geral, o voto, a televisão, o jornal, a rádio, está cada vez menos influente
tomada, na influência do voto ou da informação do cidadão. Realmente, quando a gente faz essas pesquisas, e a gente faz muitas pesquisas de consumo de mídia, e o pessoal informa que se orienta, se informa politicamente, toma decisões politicamente com base no Instagram, com base no WhatsApp, com base nas mídias, nas redes sociais. Então, esse é um processo que não tem retorno, né? Tirou-se o gênio da garrafa e não tem retorno nesse processo. E qual é a questão? A minha questão, que eu enxergo, é que a direita é muito mais competente nessa comunicação digital. E a esquerda, os candidatos de esquerda, as pessoas os partidos, a militância que está à esquerda, não consegue, ou consegue muito pouco, principalmente as lideranças mais tarimbadas, mais antigas, as que estão no processo há mais tempo, estabelecer um canal, né, de comunicação com esse eleitor que está na mídia. E a direita faz isso bem. Por quê? Porque, como vocês são da área, sabem muito melhor do que todos nós aqui, essa comunicação tem que ser inflamada, né? Tem que bater nas emoções do eleitor, tem que provocar algum sentimento. E o pessoal da esquerda continua tirando, como o Pimenta fala, foto de barreira, fazendo um textão desse tamanho, mandando uma mensagem pelo WhatsApp, que não vai resolver nunca. Então, a definição do voto e os canais de comunicação e informação serem por redes sociais não é uma questão dos tempos de a gente. A questão é que tem um grupo político, e esse que está à direita é muito mais competente na utilização desses canais do que o grupo que está à esquerda, e por isso que estão perdendo tanto terreno. A esquerda, eu costumo falar, né, quando eu palestro em alguns lugares, eu falo assim, a esquerda ela começou a se preocupar muito em ter razão e pouco em ser ouvida. E hoje a gente sabe que isso daí não funciona, né? Essa coisa de, eu vou fazer aqui um tratado antropológico sobre o porquê a sociedade está como está. As pessoas elas não consomem essa informação, porque a informação hoje ela precisa ser rápida, direta, inclusive porque a própria questão do assunto de política é um assunto que não interessa completamente as pessoas. O que interessa a elas é defender suas crenças, seus pontos de vista, e para isso você tem que impactar, como você falou, tem que ser rápido, tem que ser certeiro, não pode vacilar, não pode ter conversa demais, enrolação demais, né? Então eu acho que um dos grandes problemas de como a esquerda se comunica está nisso. Esses textões, esses PDFs, esses tratados que não são... e as fotos de barreira que não são levadas em conta, né? As pessoas elas não querem mais isso, elas querem aquele impacto direto, a resposta rápida para o que eles pensam, né? E os assuntos eles estão mudando o tempo inteiro. Então não adianta você ficar ali remoendo. Se você não aproveitou a onda, você é engolido, atropelado, toma um caldo, quando você vai ver, você está lá na areia sem entender nada, né? E aí essa mudança, né, que você falou que vocês conseguem medir nas pesquisas de consumo de mídia, aí eu lhe pergunto, hoje, você que tem acesso a dados de todos os lugares, de todas as vertentes, aí aqui é dica para quem assiste a gente. Hoje, se você dissesse assim, cara, faça o seu esforço de mídia na seguinte mídia social, qual você diria? Hoje ainda é Instagram e WhatsApp. Então seria uma junção, né? O Instagram como plataforma de captar novas pessoas e o WhatsApp seria para ir mantendo esse relacionamento. Mário, ainda baseado nesses dados que você tem, nesses números que você tem, que deve ser uma coisa bem fantástica, você olhar e comparar. Eu ia ficar fazendo cruzamento de dados o tempo todo. Quando eu vejo uma pesquisa, eu me debruço nela, eu babo com pesquisa, eu adoro. Para mim é melhor do que muita coisa. Baseado nisso, nesses números que você tem, nesses dados que você tem, nas informações que você possui, qual seria o candidato perfeito? O que ele precisaria ter? A quem ele deveria conversar, discursar?
Vamos fazer um perfil para legislativo, porque executivo eu acho que já fica um pouco mais difícil. Mas assim, o cara quer ser um deputado hoje, deputado federal. Qual é o perfil assim que encaixaria que ele ia conseguir abranger e falar com o maior número de pessoas? Mas é isso, o perfil, não existe esse perfil ideal, digamos assim. O que você tem que falar é com o seu segmento, entendeu? Se você é um cara que defende a causa animal, você vai falar da causa animal e transformar essa sua pauta, num dado que interesse o maior número de pessoas possível. Se você é um líder comunitário que defende o seu bairro, você vai falar das questões locais de moradia e vai transformar isso numa pauta que amplia do seu bairro para toda a cidade. E assim como se você é um deputado que defende, ligado à questão da segurança, defende essas pautas mais à direita na questão da área de segurança, você tem que transformar essa pauta, falar com o seu público e ampliar a sua pauta para o maior número de pessoas possível. Mas você... Então deixa eu só adequar a pergunta, porque eu acho que ruiu. Qual é o perfil, então, que você tem mais chances de eleger? Então, assim, o cara que defende a segurança pública, porque existem mais pessoas preocupadas com segurança pública, a pauta animal, como você falou, já é uma coisa que existe. Porque eu costumo dizer que todo mundo defende o meio ambiente, mas é difícil você se eleger com a pauta do meio ambiente. Né? A pauta animal, beleza, mas você não faz mais do que um deputado que vai falar de pauta animal. Dois no máximo. Segurança pública, pode fazer. O candidato policial pode fazer 2. Não faz 3, 4. Então, assim, na verdade, a minha pergunta foi mais focada nisso. Quais são os nichos hoje que você tem mais chance de se apropriar e de eleger, de fato, mais candidatos hoje? A questão de saúde, um período, eu costumo dizer que candidato militar é o cara que é certo, ele é Caxias, né? Ele é um cara, né? Tá ali, o que ele falar vai ser, o que ele se propor a fazer, ele faz. O candidato médico, os caras estão acostumados a fazer plantão de 24, 48 horas, então o cara quer candidato médico é uma loucura pra gente trabalhar com candidato médico, assim. Mas a minha pergunta foi muito mais assim, quais são os nichos hoje que você pode, sim, destacar, que, assim, são nichos que podem fazer muitos candidatos, né? Mas essa a percepção que eu tenho é essa, Paulo, é que não existe esses nichos. O que existe é se você consegue transformar a sua pauta, ampliar a sua pauta. E se o pessoal enxerga verdade naquilo que você está defendendo. Entendeu? Se você consegue estabelecer o canal de comunicação com o eleitor, com o eleitor que está ali no seu nicho. Se você consegue ampliar isso, é esse cara que vai ter mais chances de ser eleito. Então, E veja só, e no final, se você é um cara que está ali à direita e se essas pautas estão coadunando com o eleitor com esse pensamento, ou se você é um cara que está aqui à esquerda, hoje, atualmente, em razão dessa polarização, e é um cara que vai representar esse pensamento, essas ideias, entendeu? Então, para o Mário, a visão que o Mário tem sobre nichar o nicho que você vai escolher, ele não importa desde que você represente ele com verdade e que você tenha consistência, constância, tenha uma comunicação real com um número de pessoas que possa fazer o seu projeto acontecer. Seria isso? Você chega na parcela que politicamente se identifica com você. Entendi. Seja na esquerda, seja na direita. Mário, aí eu queria ir adiante aqui no assunto e lhe perguntar o seguinte. Como a gente falou no início, existem pesquisas sérias, né? Pesquisas que são pesquisas respeitadas, e existem as pesquisas, como você falou e como o Paulo falou, né? Que é de trás para frente, que se vende o resultado, que se maqueia, que faz do jeito que o candidato quer. Aí eu quero lhe perguntar, você enquanto profissional, né, respeitado, tem respaldo para falar.
o que é que um candidato ou o que é que um marqueteiro, um publicitário, um comunicador, ele precisa observar na montagem de uma pesquisa e também no resultado, para que ele entenda que essa é uma pesquisa confiável, para que ele entenda que essa pesquisa é uma pesquisa bem embasada, bem feita, que foi uma pesquisa séria, que vai trazer dados consistentes para que sejam bem interpretados e levem ele ao resultado que ele almeja. Acho que essa é a palavra-chave na questão das pesquisas, é confiar naquele dado. Tem um retrospecto, né, dos institutos que você pode verificar. Tem também os institutos mais sérios, eles estão lá filiados à ABEP, por exemplo, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas. Não que não tenha instituto sério que não seja filiado, mas é um dado importante estar filiado, o instituto está filiado à ABEP, é um dado importante o retrospecto de pesquisas que aquele instituto faz. E é importante também a questão metodológica, né? Se o instituto realmente tem as qualificações técnicas para fazer aquele trabalho. São dados importantes, mas fundamentalmente você conhece um número grande de profissionais de institutos, de empresas que fazem pesquisas e você sabe o cara que é sério, né? E eu acho que a gente deveria, sim, ver essa questão de um ranking aí, porque no início desse ano eu participei do congresso da Abrapel, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas Eleitorais, pesquisadores eleitorais, aliás, a Abrapel, Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais. Foi aqui em Maceió. E eu tinha um sentimento que só era eu que enfrentava essa questão de ter contratantes, ter institutos que apresentavam resultados mais de acordo com a vontade do contratante do que com a realidade dos números encontrados nas ruas. E não. Essa é uma realidade no Brasil todo. E isso advém principalmente de um erro de achar que um resultado de pesquisa vai influenciar decisivamente na opinião do eleitor, de ele seguir aquele candidato, ou definir o voto pelo candidato que está na frente, o tal do efeito bandwagon, que a gente chama. Nem sempre, aliás, esse efeito, na minha percepção, é muito pouco. O resultado de uma pesquisa desfavorável a um candidato tem muito mais efeito no staff da campanha, não é? no candidato mesmo, naqueles que têm apoio, nos que aportam recurso. Mas do eleitor, não. Assim, se fosse assim, não tinha virado as vésperas da eleição. Como é o nome desse efeito que você falou, novamente para o pessoal que está assistindo? Feito bandwagon. É que é um efeito que a gente conhece como não quero perder meu voto. O efeito de que quando a maioria vai, eu estou, não é? Vou votar no que está ganhando. É o efeito que o cara vai seguir a maioria. Você falou muito sobre essas viradas históricas, essas coisas assim que são... Eu já sofri e já vi candidato também ganhar uma eleição de pesquisa. Eu costumo dizer muito para o candidato que pesquisa é como se você fosse aferir a pressão, né? Tirar a temperatura. É de momento, é aquele recorte daquele instante. Às vezes você fala, pô, se tivesse mais 3 dias de campanha, a gente ganhava para o candidato. Se você desse mais 1 mês de campanha, talvez a gente tinha régua para poder ganhar a eleição. Qual foram as viradas assim mais marcantes que você teve? Tipo assim, eu tive campanha que eu perdi, na quinta-feira eu vinha bem na pesquisa, simplesmente a política da campanha achou que tá bem, estamos tranquilo, então vamos parar tudo, vamos fazer mais nada até o domingo, só vamos lá votar e tá tudo resolvido. Ganhou, perdeu né? a eleição por 100 e poucos votos. Mas é uma decisão política, não é uma decisão de marketing, né? A gente insiste, a gente fala, a gente bate, mas infelizmente é escolha.
E a escolha política está acima do processo de marketing, pelo menos ao meu entender. Qual foram as viradas assim que você já viu acontecer de, pô, os caras estourou aqui 20%, o cara conseguiu um crescimento meteórico aqui nas últimas 48 horas, que existe também aquela mágica, a mágica das 48 horas, né? Que acontece muito, que as pessoas acordam pensando que vai votar num, mas na hora acha algum benefício e vota no outro. Então, assim, quais foram as viradas assim, mais históricas que você já viu? E isso é muito comum? Tem uma clássica que é muito comum, que é um acontecimento trágico na campanha, né? A vitória da governadora de Pernambuco, né, da Raquel Lira, na última eleição, foi isso, o resultado disso, né? E eu já vivi uma situação dessas, em que o candidato que contratou os nossos serviços, ele tinha basicamente 30% de intenção de voto, à frente, 30 pontos à frente do candidato. E o prefeito da cidade, que apoiava, trabalhava para eleger o sucessor, faleceu na véspera da eleição. Então, houve toda aquela comoção, né? Fez sua missa, a viúva, os parentes foram lá, leram uma carta que o espírito do prefeito mandou, pedindo para votar no candidato dele, e ganhou a eleição, né? Então, questão trágica, tanto faz, nível municipal, nível estadual, ou nível federal, como aconteceu com a questão. O cara precisou morrer para eleger o candidato dele, basicamente. O Maguito Vilela ganhou a eleição em Goiânia, na UTI, tratando Covid. E acabou morrendo antes. O Erzen Guzmão, aqui em Vitória da Conquista, foi bem parecido, né? O Eduardo Campos, quase que elegia a Marina, né? Na última eleição. E aqui em Jequié também teve um caso. Então, esse é clássico. Tragédia, problemas nesse sentido, mortes, interferem muito e a virada. Agora, além disso, o efeito foi uma quase virada, Paulo, que eu acompanhei, que era uma prefeita, uma contratante, e ela tinha, no início da campanha, uma folga muito grande. Ela era prefeita, disputou a reeleição, e tinha uma folga muito grande na campanha, tipo 30, 40 pontos. E aos poucos, essa folga foi diminuindo, e chegou nos 15 dias ali, e ela me chamou e disse: Mário, não é possível que esses resultados estejam corretos. Os meus comícios têm o dobro, ou praticamente o triplo de pessoas que o meu adversário tem, Mário. Então, esse dado aqui não pode estar correto. Eu estou caindo desse jeito. Prefeita, preste atenção na campanha. Os dados estão corretos. Veja lá o que é que está acontecendo. Pode ser, como o Paulo falou, a pressão muito grande, a desenvoltura dos adversários. Um fator diferente. O amor que de repente surge. E aí ela pisou no freio, deu um freio de arrumação na campanha, e o resultado foi que ela ganhou a eleição por 1 voto. Então, aí ela começou a acreditar em pesquisa. Espero eu que ela tenha começado a acreditar em pesquisa. Mas assim, ela está entendendo, quase que perdi a eleição, né? Quase mesmo, né? Por 1 voto ela ganhou a eleição. Então, o principal erro também de um candidato é desacreditar dos números. Não duvide dos números. Os números são um retrato da situação daquele momento. Amanhã podem ser outros. Essa campanha vai naquilo que eu falei, né? Se a eleição fosse no dia seguinte, ela perdia a eleição. Porque ela vinha numa régua caindo e o adversário subindo. O cruzamento estava exatamente a horas depois daquele fato da eleição. E nessa eleição eu vivi um pouco de tudo que a gente comentou aqui. O candidato que olhava a intenção de votos enorme lá atrás, a pesquisa que vai um caindo e outro subindo, e o candidato dizendo: não, mas a rua não está dizendo isso.
Aí a pesquisa aqui na véspera mostrava uma virada e depois o final, que foi justamente o quê? O cara perdeu. Perdeu por uma diferença muito pequena, mas os dados eles estavam todos ali desenhados e era óbvio que se não... Tem essa questão do desenho. Quando você faz o acompanhamento da pesquisa, eu até brinco, eu falo que é a boca do jacaré, né? Quando ela fecha ou quando ela abre, né? Sim. Eu fico falando, a boca do jacaré. Perceba a boca do jacaré. A campanha tá, estamos ganhando, ó, estamos crescendo e o adversário está caindo. Ó, perceba a boca do jacaré, ó, estamos crescendo e o adversário está caindo. Assim, qual o momento que se cruza? Se essa coisa se cruza depois do domingo, perdemos. Se cruza aqui antes do domingo, ganhamos. É complicado. Nesse caso, aí, essa campanha foi no domingo, fez o cruzamento, mas ficou naquele negócio em um só. Se uma pessoa não tivesse levantado para votar, dava confusão na cidade. Ganhava mais velho. Tinha. Acho que a prefeita era mais velha. Rapaz. Eu, na última eleição, tive a experiência de vencer por 4 votos em uma cidade. E foi um negócio meio... Eu nunca tinha visto. E eu falei assim, complicado. E também, novamente, posso falar aqui, dar meu testemunho, sou testemunha das pesquisas, posso dar meu testemunho que as pesquisas também mostraram um cenário praticamente idêntico ao que aconteceu no dia da eleição. Mas, obviamente, cada um tira a interpretação que quer, querendo ser orientado ou não, e aí, na hora, toma aquele susto e só depois é que vai racionalizar a coisa e dizer assim, realmente a pesquisa... Aí, depois de uns dias, né, que passa o susto, o cara ganhou por 4 votos, daí ele vem conversar com você e fala, rapaz, realmente a pesquisa estava certa, né, porque ele passou o tempo inteiro ali desmerecendo, não, mais a rua... E aí, quando o cara vê a diferença de 4 votos, ele fala, não, realmente a pesquisa estava correta. Bem que você me disse. Como é que você sabia disso? Bom, agora, Mário, a gente vai encaminhar aqui para um momento onde a gente vai colocar contra a parede. Paulo vai lhe apertar sem lhe abraçar. Nada. É a hora de temperar essa moqueca. E para temperar a moqueca, a gente coloca a pimenta malagueta, que é para dar aquela ardida boa, e quem gosta é bom, ou a pimenta de cheiro. Vai ser uma pimenta que vai estar lá só para enfeitar e não vai ser coisa muito boa. Vamos falar de personagens, de políticos que estão bem, estão saindo bem, estão se sobressaindo bem, principalmente nas redes sociais, que é isso aqui que a gente está falando, né? Então, assim, de rede social, quem é pimenta malagueta e quem é pimenta de cheiro, né? Quem são os políticos hoje no Brasil? Você que consegue enxergar e ver isso com maestria e por trás das redes sociais, até nos números, o que isso reflete, eu acho que é muito bacana. Então, essa sua visão vai ser boa. Então, assim, eu queria perfis para poder a gente estar seguindo, quem está nos assistindo, está seguindo, ou falar assim, pô, peraí, tem que corrigir muita coisa desse fulano aqui, porque ele tem um potencial bom, mas ele não está sabendo usar as redes sociais ao seu favor. Então, quem são os perfis pimenta malagueta e quem são os perfis pimenta de cheiro? Mas o pimenta malagueta que está cada vez mais ardida é o Paes, o prefeito do Rio, né? Eu gosto dos posicionamentos dele lá nas redes, ele está cada vez mais quente. O Alisson Bezerra, lá no Rio Grande do Norte, prefeito de Mossoró, é um pimenta que vai... O Alisson Bezerra. Já trabalho lá. Gosto também do próprio JHC, o prefeito de Maceió. Né? É bom. É bom. Muito bom. Tem uma prefeita, ela não é muito conhecida nacionalmente, mas eu acho o trabalho dela muito bom também. A prefeita de Atalaia, em Alagoas, a prefeita Cessi. Lá daqui a pouco, acho que... Conheci quando fiz campanha aí. Ela tem uma presença muito interessante nas redes dela. Né? Agora, eu acho que a pior pimenta de cheiro atual no Brasil, cara, é o Lula. Eu tava até esperando já, cara. Não vou mentir que não me surpreendeu. Meio geral. Porra, velho. O que você tem? O cara tem o presidência da República. Tá o cara ganhou 5 eleições. Por que tá acontecendo isso, cara? O cara tem a presidência da República, o cara ganhou 5 eleições, o cara está na política há 50 anos. Não tem no Brasil quem não conheça a figura. Mudou de marqueteiro e continua sem
sabor à pimenta, a pimenta continua de cheiro, entendeu? Tem Tem que um pouco de, temperar aquilo ali, tem que levar tem um você pouco a de ignorar dados temperar nisso aí, aquilo. você acha? Oi? Você acha que tem um pouco de ignorar dados na hora de conduzir a criação daquele conteúdo? Não, tem muito de não saber usar as redes sociais. Muito, né? Porque a maioria dos posts, você pega o post do Bolsonaro, é ele que produz, entendeu? Ele grava lá no hospital, com umas tripas de fora, o catéter no nariz. O Lula não faz isso, né? O Lula é um cara, é um político, digamos assim, a maior liderança política viva no Brasil. É um cara que é conhecido não só no Brasil, mundialmente. O cara é uma liderança mundial. É uma figura política para a gente, independentemente até de coloração partidária e ideológica, a gente tem orgulho do Lula. Mas hoje não consegue lidar, porque não consegue fazer esse discurso inflamado que as redes exigem, não consegue levar o cara, o eleitor, para a intimidade dele, porque Não consegue não há colocar a isso. realidade ali, né? Exato, Fica tudo muito maquiado. muito maquiado, muito bonitinho, muito bem feito. Né? Almofadinha demais para um cara que veio Exato, do chão da fábrica, né? exato, exato. Então, a pimenta é essa, a pimenta de cheiro maior atualmente é essa. Mário, hoje a gente gravou 2 podcasts, né? Você é o segundo. Todo mundo falou essa Tá pimenta geral. de cheiro aí, cara. Bom, agora vamos lá. Eu vou fazer aqui um ping-pong com você, certo? A gente vai fazer uma pergunta para você responder de bate-pronto, sem pensar muito, tá? Então a primeira é: um dado que os políticos dão muita importância, mas não é o mais importante. Intenção de voto. Um dado que os políticos ignoram, mas que é extremamente importante. Avaliação de governo. Um erro que você já cometeu, mas nunca mais vai cometer. Dá trela para quem quer números e não dados. Boa. Já teve que salvar político ou marqueteiro com interpretação de dados? Sempre. Boa. Pô, sempre. Você pegou pesado. Boa. É a Sempre bengala, aparece né? um. Tá certo? Se o Mário não fosse pesquisador, em que outra área da política ele trabalharia? Marketing. A gente percebeu aqui, viu? Porque você falou algumas coisas aqui do feeling de quem faz comunicação também. Então, para mim, essa resposta não foi novidade. Entendi do riscado. Papo muito bom, muito bom. Muito esclarecedor. Grande aula, Mário. Pessoal, Muito obrigado mesmo por esse momento, por disponibilizar essa horinha pra gente bater esse papo. Te agradece muito. Volte sempre ao Muqueca de Política. É. E a gente quer deixar agora um espaço para você falar como é que as pessoas podem lhe encontrar, as suas redes sociais, as redes sociais do seu instituto, para que as pessoas elas possam entrar em contato com você e parar de fazer marketing com os olhos vendados. antes, Gilson e Paulo, eu estive recentemente lá em Salvador com minha família e fomos almoçar no restaurante na Casa da Teresa. E minha filha mais nova, a Marielle, que é médica, mas uma apreciadora da boa comida, disse que foi lá que ela comeu a melhor muqueca da breve, ou dos poucos anos de vida que ela tem. Aqui, para mim, é a melhor muqueca. Não é? A melhor muqueca é a muqueca política para mim. Agora, eu tenho o Instagram do Data Census, né? @datacensus, o pessoal me encontra lá. E é por lá que a gente conversa com todo mundo e está à disposição de todos para qualquer demanda que haja aí, qualquer necessidade para a gente atender. Se você pudesse deixar um conselho agora para o pessoal, vamos finalizar aqui com insight e com ideia. Se você puder deixar um conselho para o pessoal que está entrando no marketing político, tá? Porque aqui é um canal onde a gente percebe que tem muita gente nova no meio, buscando referência, buscando informação. Então, deixa aí agora o recado do Mário, o recado do Data Census para essa galera nova que está chegando aí, que está buscando aprender mais. Duas coisas. Não queira moldar o seu contratante. Não queira mudar o político, não queira fazer
o que ele não é. Você tem que potencializar o que ele é e contar histórias que conectam, não é? E segundo, meu amigo, não existe campanha sem dados. Não existe campanha profissional sem dados, sem informações. Não precisa jamais disso se você quer ganhar uma eleição e fazer um excelente trabalho. Show de bola. Maravilha. Muito obrigado pela aula, meu chefe. Muito obrigado Forte pela sua abraço, participação. até a próxima. Meus amigos, abraço. Foi uma satisfação imensa.